Olá, família, tudo bem? Eu me chamo Sâmia e hoje a gente vai conversar um pouquinho. Sabe aquela situação que o seu filho fala assim pra você? Tô nem aí, eu nem ligo pro que você tá falando. Não quero te ouvir, eu não tô falando com você. E aí você vem com aquele sentimento: meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Meu Deus, eu não tô fazendo nada certo. Ah, meu Deus, meu filho é muito respondão. Meu Deus, as pessoas estão me olhando, as pessoas estão esperando que eu faça alguma coisa. Essa situação aconteceu comigo e eu vou contar pra vocês na prática o que eu venho fazendo e que tá dando resultado e que eu tô ficando um pouco mais tranquila. O meu coraçãozinho de mãe tá ficando mais calmo, tá bom? Então bora lá! Que bom te ver de novo por aqui. Se você gosta desse tipo de dica, desse tipo de vídeo, já deixa um like. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E já se inscreve no canal, ativa os sininhos para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui nesse canal, tá bom? Vamos lá. A situação que aconteceu comigo essa semana foi a seguinte. O Enzo encontrou um frasquinho que tem um pump. Sabe aquelas tampinhas que você aperta para sair o produto? E aí ele falou assim, levou pro banheiro e disse assim: mãe, vamos colocar shampoo aqui dentro desse frasco? Eu falei assim, não. De cara eu já falei que não. Na minha cabeça, o porquê que eu falei não? Eu falei que não porque a maioria das vezes que o Enzo faz esse tipo de coisa, ele derrama o produto, ele gasta, ou seja, ele não usa o shampoo para lavar o cabelo. Ele vai usar para lavar a parede, ele vai usar para lavar o chão, ele vai usar para lavar 1 milhão de coisas, menos o cabelo. E vai acabar gastando todo o produto e não vai fazer o que tem que ser feito com o shampoo. Então, de cara, eu falei que não. Ele já ficou com cara feia, já ficou bravo e ficou insistindo. Mãe, por favor, mãe, por favor, mãe. Aquela coisa de criança que choraminga, que pede e tudo mais. Falei assim, Enzo, vamos lá. Se você ficar choramingando, se você ficar pedindo desse jeito, eu não vou deixar. Esse jeito não é legal. Você vai ficar só chorando, pedindo, não é legal. Então, o que você acha? Você vai usar argumentos. Você vai explicar por que você quer usar esse frasco. Olha, mãe, eu quero usar porque é mais fácil de apertar. Com o frasco grandão do shampoo, eu não consigo apertar e pôr na minha mão para usar o shampoo. Eu quero ver como é que funciona. Eu quero ver se tá funcionando. Enfim, você vai falar pra que você quer. E aí ele meio que falou, mãe, é pra isso, é pra isso. E aí eu falei assim, falei assim, tá. Vamos fazer assim então. Eu coloco um pouco de shampoo, não vou colocar o frasco inteiro, né, do shampoo. A gente coloca um pouquinho dentro do frasco e completa com água. Quando eu comecei a colocar, eu perguntei, você coloca ou eu coloco? E aí ele falou assim, abre a tampa inteira do shampoo. Eu falei assim, Enzo, eu não vou abrir a tampa inteira do shampoo. Porque se eu abrir a tampa inteira do shampoo, pode derramar. E aí ele já ficou bravo. Já jogou o frasco de lado e já ficou emburrado. Eu falei assim, tudo bem. Peguei o frasco que eu tava na mão maior e coloquei no alto, que é onde guarda o shampoo. E ele meio que voltou atrás, viu que eu não cedi o que ele fez, né? Vamos dizer assim, a birra que ele fez. E aí ele falou assim, não, mãe, pega lá, pode pegar. Eu falei, eu coloco ou você coloca? Ele falou assim, não, pode colocar. E aí eu abri a tampa só um pouquinho e comecei a despejar. Quando eu comecei a despejar, aí ele mesmo falou, mãe, tá que esse tanto tá bom e tal. E aí ele completou com água. Fechou o frasco e começou a apertar a tampa do produto para fazer o pump para sair o shampoo. Só que eu acho que aquele frasco tava com defeito, tava com problema, até por isso que ele tava meio jogado aqui em casa. Então ele começou a apertar e o shampoo não saía, o shampoo não queria sair. E ele foi ficando irritado com aquela situação, ele foi ficando chateado, ele foi ficando irritado, ele foi ficando frustrado, ele foi ficando nervoso. E aí ele meio que jogou o frasco assim. E depois ele pegou o frasco, abriu e queria derramar. Falei pra ele, não, você não vai derramar não. Deixa aqui que a gente dá um jeito depois. E ele queria derramar e ele queria pegar da minha mão pra derramar. E eu falando, calma, você tá bravo porque o negócio não tá funcionando, mas não é assim que funciona. E ele queria porque queria pegar o frasco da minha mão e derramar no chão o shampoo. E eu não podia deixar de fazer isso, porque o primeiro pensamento que eu tive era, eu vou deixar esse frasco aqui com ele e ele vai derramar. Só que eu pensei que ele ia passar na parede, ele ia fazer outras coisas com shampoo. Que até aí, né, vamos dizer assim, ainda vai. Só que nesse caso, ele já tava nervoso, ele já tava estressado, ele já tava frustrado, porque o frasco não funcionava e ele queria derramar de propósito, porque ele tava bravo. E esse foi um jeito dele aliviar essa raiva. Eu não deixei ele derramar,
peguei o frasco da mão dele e coloquei num lugar que ele não alcançava. Eu comecei a conversar com ele. Enzo, não é assim que funciona. E aí ele falou assim, eu não quero te ouvir. Eu não quero te ouvir. Eu não quero te ouvir. Então a primeira dica que eu dou nesses casos. Escute o seu filho. Se ele já tá falando pra você que ele não quer te ouvir, que ele não quer falar, que ele não quer conversar, que ele não quer saber e ainda tampa o ouvido, não insiste. A primeira coisa que você tem que fazer, não insiste. Por quê? Se ele já tá dizendo que ele não quer ouvir, ele não vai ouvir de jeito nenhum. Isso aconteceu com o Enzo, que tem 5 anos, ele já sabe falar, ele já sabe dizer o que ele quer. Se o seu filho for um filho menor, uma criança menor, um bebê que chora e que esperneia, é o mesmo conceito. Se ele tá chorando, se ele tá gritando, se ele está esperneando, ele não tá dizendo com todas as palavras, não quero te ouvir, mas ele tá dando sinais de que ele não quer te ouvir, que ele não vai te ouvir, e mesmo que ele quisesse, ele não vai conseguir te ouvir. Não insista em falar. Espere. No caso do Enzo, eu espero. Nesse caso, a gente estava perto. Então eu esperei e fiquei quieta na minha do lado dele. Tem algumas outras situações que ele também fala que não quer me ouvir, ele tá sentado no sofá. E eu pergunto, eu posso te dar um abraço? E ele fala que não. Filho, eu posso sentar aqui perto de você? Ele fala que não, que quer que eu saia de perto. Mas eu sempre fico do lado dele, num sofá do lado, ou um pouquinho mais afastado, numa cadeira e tudo mais. O Enzo, ele prefere ficar longe. Ele não gosta que a gente fique pegando nele, fazendo nada desse tipo. Ele prefere que a raiva dele passe meio que sozinho. O ideal nesse caso, eu aconselho você não deixar o seu filho totalmente sozinho, abandonado lá no quarto. Ah, então chora aí pra você passar sua raiva. O ideal é você ficar por perto pra que ele consiga te ver. Ou seja, se ele precisar falar, ou se ele precisar chorar, ou se ele precisar de colo, ou se ele precisar de um abraço, você tá no alcance dele e ele consegue acessar você e falar, mãe, agora eu quero um abraço. Quando a criança tem um sentimento muito forte, ela não consegue se regular sozinha. Então, por isso que ela precisa de você, adulto, pra ajudar a fazer esse tipo de regulação nele, de regular esse sentimento. Então, eu não aconselho largar a criança e deixar lá. Se ela não gosta de abraço, se ela não quer nenhum carinho, fica pelo menos perto e espera um pouquinho. No caso do Heitor, que tem 1 ano e 9 meses, ele foi acostumado, e até pelo irmão, a abraçar. Então, toda vez que ele vê alguém chorando, ou toda vez que ele chora, que ele fica muito nervoso, ele abre os braços, como se ele quisesse um abraço. Então, no caso do Heitor, quando ele é contrariado, quando ele fica nervoso, quando ele fica contrariado, quando ele fica bravo, ele pede abraço. Então, eu sempre dou um abraço nele. A minha segunda dica é não anule os sentimentos da sua criança. Ele vai ficar bravo, ele vai ficar frustrado, ele vai ficar com muitos sentimentos ao longo da vida dele. Então, se ele agora fica bravo com uma situação que ele não conseguiu fazer e ainda você disser assim, ai, para com isso é besteira, para de ficar bravo. Você não pode ficar bravo por conta disso. Não faz isso. Não chora. Então ele vai crescer achando que ele não pode ficar bravo, que ele não pode ter sentimentos ruins, que ele não pode se frustrar, que tudo na vida dele vai ter que ser perfeito. Então, não anule os sentimentos do seu filho. A terceira dica é, analise todo o contexto da história. Na maioria das vezes, quando o seu filho te responde falando que não quer te ouvir, ou que não tá nem aí, ou que não liga pro que você fala, você tem que entender que isso não é pessoal. Não é que ele não gosta de você, não é que ele não respeita você. Na maioria das vezes, ele fala isso porque é a primeira reação que ele tem de impulso, de jogar alguma coisa ruim pra fora. Porque o sentimento que ele tá sentindo é um sentimento ruim. Então, na maioria das vezes, ele vai usar palavras ruins. Isso não quer dizer que você não tá dando educação, que você está fazendo um papel ruim, ou que você não tá sendo autoridade na vida do seu filho. Não, é só questão do sentimento dele. Como eu falei, a criança ainda não sabe regular isso. Muitas vezes a gente fica bravo e a gente quer xingar alguém ou bater em alguém. A criança faz a mesma coisa. A diferença é que nós adultos já temos maturidade, a gente já tem uma experiência e sabe que ir pra cima de alguém, ou brigar com alguém, ou falar uma coisa ruim pra alguém, não é a melhor atitude a fazer. A criança ainda não sabe, então você precisa explicar pra ela e analisar todo o contexto. Por que eu falo de analisar todo o contexto? Às vezes a gente só analisa a resposta que a criança deu. Eu não tô nem aí, eu não quero saber. E a gente já fala, não fala assim, tá errado.
E na verdade, a criança tá sentindo isso porque você foi explicar uma coisa pra ela no momento que ela tava brava, no momento que ela já tava com um sentimento ruim, no momento que ela tava com um sentimento de perdida, de não sabe o que fazer. Isso eu tô usando o exemplo do shampoo e do frasco que aconteceu comigo. Mas se você parar pra pensar, várias situações acontecem da mesma forma. A primeira reação que a criança tem, por exemplo, fiquei bravo, fiquei nervoso, ainda minha mãe quer vir falar comigo, não tô nem aí, não quero ouvir. É isso que acontece. Então você para, pensa, respira e faz todo o passo a passo que eu falei. Primeiro, se seu filho falou que não quer te ouvir, não fala. Segundo, não anule o sentimento dele já de cara brigando e falando que ele não pode ficar bravo. E terceiro é analisar todo o contexto da história. Então, nesse dia foram esses 3 passos que eu analisei, que eu pensei, que eu fiz pra tomar a melhor decisão. Então, na hora que o Enzo falou que não queria me ouvir, eu não falei com ele. Ele ficou bravo, ele chorou. Gente, ele chorou por causa do frasco, que não deu certo. Pra gente, parece que é uma coisa boba. Mas pra ele, ele tava com uma expectativa de que ele ia apertar o frasco e ia sair um monte de produto. E não saiu nada. Não saiu porcaria nenhuma. Então, ele ficou bravo, falou comigo. Eu não quero te ouvir. Tampou o ouvido. E aí, eu fiquei do lado dele, perto dele. A gente tava no banheiro, no chuveiro. E aí eu continuei tomando meu banho e tal. E aí o que aconteceu? Ele sentou no vaso sanitário. Ficou com os braços cruzados assim. Bravo. Aí daqui a pouco a expressão dele foi melhorando. E eu assim, do lado dele, mas não tava querendo falar com ele, não tava insistindo em nenhuma situação. E aí ele foi pro chuveiro, aí começou a se esfregar e daqui a pouco ele... Ô mãe, não sei o que. Começou a falar de outro assunto, começou a falar de outra coisa. Eu falei, filha, é isso aí. Só que aí ele foi de novo atrás do frasco. Só que ele ainda tava meio bravo com aquilo. Ele tentou apertar de novo e o negócio não ia. Eu falei assim, Enzo, vamos fazer o seguinte. A gente só vai mexer nesse frasco de novo amanhã, quando você estiver mais calmo e mais tranquilo, tudo bem? E aí ele não aceitou de cara também que eu falei isso pra ele. Mas foi isso que eu fiz. Eu peguei o frasco de novo, coloquei pra lá. A gente, pronto, acabou o banho, já tá demais, a gente já ficou muito tempo aqui, agora a gente precisa sair. Desliguei o chuveiro, a gente saiu. Quando foi pra cama, ele já tava assim, outra pessoa. Parecia que nada tinha acontecido. Então ele já tava tranquilo, já tava de boa, já tava falando de outras coisas. A gente se preparou pra dormir e ele dormiu. Além das 3 dicas que eu falei aqui, eu queria dizer assim. Não é sempre que isso vai dar certo. Muitas vezes você vai perder a paciência e vai acabar gritando ou anulando os sentimentos do seu filho ou querendo sair de perto dele. E eu tenho pra falar pra você que tudo bem isso acontecer de vez em quando. A gente não vai ter paciência sempre, a gente não vai saber reconhecer a situação de que todo o contexto e tudo mais, vai acontecer isso também. E a gente é ser humano, né? A gente erra, a gente faz coisas ruins, a gente fala palavras que machucam, mas se você reconhecer e pensar, meu filho tava bravo e eu fui lá e quis conversar com ele, eu quis insistir na situação, ou eu anulei o sentimento dele e falei, para com isso é besteira, você tá com bobeira. Se você reconheceu e acha que isso não foi legal, tá tudo certo. Você vai lá e fala, filho, me desculpa. Naquela hora que você tava bravo, com xxx coisa, YZ, eu fui lá e fiz uma coisa não muito legal, dei uma resposta não muito legal pra você e me desculpa. Não queria ter falado assim com você. Na hora, eu também fiquei brava, eu também fiquei nervosa e falei desse jeito com você. Seu filho vai perceber que ele pode errar, se desculpar, que ele pode ter uma atitude ruim, mas depois ficar com aquilo ruim e ir lá pedir desculpa, ir lá se reconciliar com a pessoa. Então, ele vai perceber que você também é um ser humano, que você não é de ferro, que você não é um super-herói, e ele vai se espelhar em você com essas atitudes, sendo uma pessoa correta, sendo uma pessoa bacana, sendo uma pessoa que acolhe os sentimentos dos outros, mas que também perde a paciência às vezes. Fazer o quê, né? Eu fico muito feliz quando vocês assistem os meus vídeos até o final, quando vocês gostam do meu conteúdo, quando vocês dão muito like e mostram pros amigos de vocês. Esse foi o recado de hoje e não se esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!